paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos de volta mais uma vez com vocês, dessa feita, como já havia mencionado, tanto no nosso Facebook como no nosso Instagram, a respeito do tema que nós estaríamos abordando por esses dias, que é a apologia da fé cristã. Óbvio que hoje nós daremos somente uma introdução, será somente o início. Na segunda parte do ensino sobre a apologia da fé cristã, nós traremos alguns detalhes sobre alguns pontos dos quais nós trataremos hoje, passaremos para vocês. Será de suma importância você tomar nota de tudo aquilo que nós estaremos falando. Mais uma vez eu quero pedir que você entre em nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum dos nossos ensinos bíblicos. Acredito que de tudo que nós já temos falado, mencionado e passado para vocês, esse é um dos assuntos que mais hoje mexe com a sociedade de um modo geral. E quando eu falo sociedade aqui, eu estou tratando não somente da sociedade cristã, eu falo da sociedade de um todo, não é? Tanto aqueles que servem a Cristo, aqueles que estão neste caminho, como aqueles também que não servem. Então a discussão hoje em relação a muitos temas abordados pela palavra do Senhor é muito grande. Desde já eu quero deixar meus agradecimentos aos que aqui já estão nos seguindo, que Deus possa vos abençoar, vos ajudar, estender as mãos sobre vocês. E mais uma vez eu peço que você tenha um exemplar bíblico com você, como bem também um papel, caneta, para que você possa tomar nota. Óbvio que o nosso vídeo estará aí presente na nossa playlist, você pode chegar lá, procurar ela e fazer, né, a sua análise. Para mim será de grande valia você colocar embaixo lá nos comentários o que é que você achou deste vídeo, tá? Bom, eu quero ser direto com este assunto, até porque, como eu já falei para vocês, ele não é um assunto muito pequeno, ele tem muito pano para manga, ele é muito abrangente, e também sistemático, ao mesmo tempo que na abordagem do assunto que nós traremos agora a nível inicial, que é a Apologia da Fé Cristã, parte 1, essa é a primeira parte que nós estaremos tratando com vocês a respeito da Apologia da Fé Cristã, ok? Quando nós fizemos a nossa divulgação deste assunto no Instagram, tá? E no Facebook, também não deixe de nos seguir lá, né? Você mandar lá o convite, a gente vai estar com você, bem como também no Instagram, vai lá e nos siga, porque lá também nós vamos estar passando alguns assuntos, algumas mensagens bíblicas relacionadas um pouco também sobre a nossa vida, aquilo que Deus ele tem feito sobre nós, tá bom? Eu falei e mostrei na divulgação este livro, tá bom? Fundamentos Inabaláveis. Ele é da editora Vida, tá certo? Da editora Vida. E este Fundamentos Inabaláveis, ele vai trazer um prisma de alguns assuntos que também são extremamente discutidos no meio cristão, como também no mundo hoje. E grandes temas, não é? Estão relacionados dentro deste livro, como aborto, eutanásia, clonagem humana, clonagem de animais, entre outros aspectos que estão inclusos neste livro, né? Então eu já deixo para você aqui, tá bom? O escritor nada mais é do que Norman Geisler e Peter Bocchino, tá? Então esses dois escritores que são muito conhecidos no meio cristão, no meio teológico, também eles têm feito um grande trabalho, um excelente trabalho aqui neste livro, tá bom? Então vamos lá, você que está conosco, tá certo? Vamos direto aqui ao assunto. Eu falei para vocês que estaríamos tratando sobre apologia da fé cristã, e é sobre isso que nós queremos trazer a nossa abordagem. De antemão eu já quero dizer para você que o que nós iremos falar aqui a nível introdutório, que de fato é de nível introdutório, por isso que eu coloquei parte 1, porque aqui nós não vamos fazer muita abordagem sobre os tópicos relacionados ou correlacionados ao que eu vou falar, mas este assunto aqui, o que nós falamos, o que nós iremos falar, ele ainda deixa um prospecto de muita coisa para se abordar. É uma amplitude muito grande falar sobre apologia, e nós vamos tentar tratar um pouco a respeito disso a nível introdutório,
tá bom? Vocês que vão assistir este vídeo, agora a parte 1 da Apologia da Fé Cristã, não deixe de assistir a parte 2 que nós estaremos já montando aí, embasando, justamente para dar uma sequência deste assunto que nós vamos começar hoje, ok? Bom, vamos lá. Dentro da apologia da fé cristã, que eu quero já trazer a questão de uma origem, como é que ele foi observado, como é que ele foi analisado, isso dentro de um conceito bíblico. E eu quero pedir para você, a nível de leitura bíblica, que você abra a palavra do Senhor em Gálatas, tá? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Capítulo 1 e o verso 6 ao verso 10, estes são os versículos base para a gente trabalhar em cima de apologia da fé cristã, ok? Verso 6 ao verso 10, por favor, você em casa acompanhe, que ele diz assim: Maravilhou-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Ou, em outras palavras, amaldiçoado. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Então, até o verso 10, deixe marcado na palavra do Senhor. Vamos tratar um pouco a respeito disso com vocês aqui, meus amados irmãos. Vamos lá. Quando eu falo de apologia da fé cristã, o que é que eu estou querendo dizer sobre isso? O que é que eu estou querendo falar? O que é que eu estou querendo dizer quando eu falo sobre apologia? Então, esta palavra, este termo apologia, para muitos dentro do meio cristão, ele correlaciona com a defesa da fé. Mas a gente sabe que a apologia ele está muito mais amplo do que essa pequena restrição, essa pequena visão que alguns têm sobre apologia. Ok? Então, na definição de apologia, você pode tomar nota que eu vou falar de duas formas esse conceito, e depois eu quero falar um pouquinho, bem rápido, sobre ceticismo, porque será um assunto que nós iremos abordar também futuramente, sobre ceticismo, tá bom? Mas apologética ou apologia, vamos lá. Definição de apologética. Apologética é a ciência ou a disciplina racional que se esforça por apresentar a defesa da fé religiosa, existindo dentro e fora dos conceitos ou da igreja ou dos parâmetros cristãos, ok? Então, não é somente aquilo que é discutido dentro ou no meio, mas também fora dos conceitos cristãos. Então, a apologia é a defesa, né? Então, a apologia ela vem de uma ramificação. A segunda observação que nós temos sobre a apologia, que eu também peço para que você anote, que também ele está vinculado à apologética, porque a apologia, ela, de fato, ela vem derivar. A palavra apologética é derivada da palavra apologia. Então, escuta isso aqui. Apologética se deriva da palavra grega, apologia, que é defesa verbal. Tá? É a disciplina teológica própria da religião cristã que se propõe a demonstrar a verdade da própria doutrina, fazendo a defesa das teses contrárias, ou daquilo que sobrevém querendo trazer um embate das escrituras bíblicas ou daquilo que nós defendemos por meio da nossa fé. Isso é a apologia. Em todas as cartas, né, em todas as epístolas descritas por Paulo, nós vamos ver isso. O conceito de apologia, né, ou a apologia de um modo geral, ela veio se dar a partir justamente do Novo Testamento, ou do primeiro século, o período em que Jesus ele veio, né, quando ele encarnou, então a partir deste momento houve todo um projeto, toda uma sistemática relacionada à defesa da fé. O povo vivia dentro de um prospecto do Velho Testamento, dentro de uma visão da lei.
Então Jesus ele veio trazendo um paradigma novo, e essa visão de Cristo, este grande pináculo, né? Esta grande coluna que Jesus ele veio trazer doutrinária para nós, ela trouxe certas modificações no meio social. Então isso passou a trazer para nós alguns conceitos de apologia, né? Aqueles que fazem a sua defesa da fé. Mas antes da gente trazer ou destrinchar isso com mais detalhes, com mais clareza, que nós vamos falar sobre isso no segundo encontro que nós teremos, que é sobre a apologia da fé cristã, parte 2, ali nós vamos trazer, destrinchando trecho por trecho, item por item, para você entender melhor o que é que nós estamos querendo falar. Então vamos lá. Apologética, como eu falei para vocês, ela vem derivada da palavra apologia. Por isso que eu falo para vocês apologia da fé cristã. Uma coisa que é de suma importância, que eu tomei nota, eu quero que você também anote isso aí, tá? O termo é usado em contraste com polêmica, que é um debate efetuado entre cristãos a fim de determinar a verdadeira posição cristã sobre alguma questão específica. Se aborda um tema, tá? Alguma questão, algum assunto, e por meio daquilo vai se haver alguns debates. Isso a gente vai ver, né? Inclusive, estamos mencionando já os 503 anos da Reforma Protestante por Martinho Lutero, né? Que foi escrito as suas teses nas portas da igreja na Alemanha, em Wittenberg. Então, eu quero já parabenizar também, né, esse grande homem de Deus que teve esta visão em trazer esta reforma protestante, trazer algumas orientações para nós, tá bom? Deus possa abençoá-los. Vamos lá. Então aqui, irmão, já eu quero trazer uma outra observação, que de um modo geral, o que é que a gente pode observar sobre apologética dentro do conceito ou da derivação de apologia, né? Apologética é definida em um termo resumido daquilo que nós falamos, que é a base teológica da defesa da fé. Apologia é uma das ramificações da teologia sistemática que rege esta pauta de defesa daquilo em que nós acreditamos, tá? Então esta é a apologia. Mas vamos lá, o conceito apologia, como é que ele pode ser observado? Será que é só a igreja, será que é só os cristãos que têm essa observação de apologia? Não, você vai entender isso, tá, em detalhes aqui. Vamos lá. A simplicidade da definição, ela mascara a complexidade do problema através de uma definição mais ampla da apologética, tá? Então, não é somente a definição da palavra que vai trazer o seu todo. A palavra defesa da fé, aqui no grego apologia, nós vamos observar que ela é muito mais ampla do que simplesmente o que ela propõe, não é, em sua tradução ou no conhecimento do que ela significa. Ela vai muito mais além do que isso. Por exemplo, na Atenas antiga, ela se referia a uma defesa feita no tribunal, né, como parte dos procedimentos judiciais normais. Depois da acusação, o réu tinha permissão de refutar as acusações com a defesa. Isso é caracterizado como apologia. Eu estou falando apologia, tá? Apologia, palavra em si, apologia. Então, um grande exemplo clássico disso é quando o próprio Sócrates, ele receber algumas acusações dos quais ele refutava algo do qual não concordava, e ele teve um grande embate na época de alguns acusadores relacionado ao que ele falava, ao que ele ministrava, ao que ele falava, ao que ele trazia em um prospecto de ensino. E agora se lança, né? Porque quando Sócrates na época ele falava na acusação de pregar deuses estranhos, então agora sai em defesa de Sócrates o seu pupilo, o seu aluno Platão, em um diálogo do qual até hoje ele é mencionado, né, de um modo geral no meio filosófico, como também no meio teológico. Nós mencionamos um pouco sobre isso, que o tema que foi abordado, né, entre Platão defender Sócrates diante das adversidades e dos acusadores de Sócrates, se chamou a apologia. Então, a apologia, de um modo geral, é a defesa, né? Uma defesa verbal. Apologia, defesa verbal, tá? Óbvio que no decorrer do tempo, e a gente observa isso,
que muitas coisas surgiram no meio da cultura grega. E esta ocasião ela veio trazer e dirimir entre as sociedades, entre as grandes culturas, aquilo que o beiço de grandes ensinos que foi a Grécia, ela se espalhou pelo mundo todo. É tanto que eu quero deixar uma margem aqui para vocês, que a igreja católica, como também a própria Roma, que subjugou a Grécia, não é? Após a queda da Grécia, agora Roma, ela assunta, agora Roma ela vem, ela está agora sobrepondo a Grécia, não é? Isso está mencionado na imagem lá no livro do profeta Daniel, que foi levantada uma estátua no campo de Dura, na província da Babilônia, e cada parte da estátua representava uma nação que iria subjugar a outra. E desta feita, Roma subjuga a nação grega. Neste caso, observe que em toda a história narrada de Roma e Grécia, está lá agora, Roma, ela não interpola, ela não intervém, ela não vem acabar com uma das grandes coisas que até hoje nós aprendemos em todas as áreas que nós tratamos, principalmente no meio filosófico, que é o quê? A língua grega, não é? Em outras palavras, existe o grego clássico, como também existe o grego koiné, né, aquele que era comum, falado entre as pessoas, né, entre os povos da época, aqueles que eram mais comuns, as pessoas mais comuns da época, elas falavam. Então, eles permitiram eles continuar com isso aí, né, e continuar com a língua grega entre eles na época. Então, até hoje, a língua grega ela é estudada e analisada em detalhes sobre esses conceitos. Vamos lá. Então, houve isso aqui, tá? Platão e Sócrates, essa questão que nós falamos, quando nós falamos de apologia, não se trata literalmente ou somente de apologia cristã. A apologia cristã se deu após a apologia, tá? É como se a apologia cristã fosse uma ramificação da apologia, só que ela agora está trazendo para nós esta análise de que a apologia da fé cristã ela foi observada por meio do significado do próprio termo apologia, que é defesa verbal. Isso o apóstolo Paulo ele utilizou muito, e nós vamos ver o apóstolo Paulo ele bater muito de frente com alguns eruditos da época. Não é? Paulo ele tinha uma grande formação, não simplesmente tinha aprendido aos pés de Gamaliel, não é? Ele tinha dupla nacionalidade, e ao mesmo tempo Paulo também ele tinha a capacidade de tentar mostrar com muita riqueza de detalhe, dentro daquilo que Deus lhe proporcionava, que era a sabedoria, ao mesmo tempo conhecimento, né? E ele era muito inteligente em saber articular essas coisas. Então, eu já peço para vocês, que eu vou deixar no card da descrição do nosso canal aí, tá? 2 vídeos que nós temos. Os conceitos básicos da teologia, tá? Que esse daí é extremamente excelente, e tem o outro também, que nós estaremos falando sobre a excelência da sabedoria. Então esses 2 vídeos você não pode deixar de assistir, que também ele vai completar, ele vai dar uma margem, vai dar um pensamento mais amplo para você a respeito do que nós estamos falando sobre apologia. Amém? Então vamos lá. A palavra apologia ela aparece cerca de 17 vezes no Novo Testamento e pode ser traduzida tanto como defesa como justificativa. E escuta uma coisa aqui interessante que também nós iremos tratar, serão assuntos posteriores. Mateus capítulo 7, verso 1 é muito falado por muitos. Ele diz que não julgueis para que não sejais julgado. Não julgueis para que não sejais julgados. Só que tem muita gente que usa isso aí para blindar a sua vida por meio dos seus erros. E não é isso que nós queremos mostrar. Então isso não é apologia, tá? Isso não tem nada a ver com apologia. Uma pessoa querer ocultar os seus erros dentro da questão da apologia cristã, isso não quer dizer que essa pessoa ela está no caminho certo, no caminho correto. Muito pelo contrário, a palavra ela vai refutar esse tipo de atitude que muitos têm em querer usar o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, verso 1, simplesmente para querer se blindar de algumas pessoas das quais cheguem até ela e tente, né, mostrar a verdade ou como deve andar na verdade. Amém? Então vamos lá. Alguns textos bíblicos que eu quero que você também tome nota, né, a nível de introdução, como eu falei para vocês.
Nós fizemos a leitura em Gálatas e agora eu queria que você lesse, abrisse a palavra comigo aí, folheasse, por favor. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, o verso 7, que também é uma das nossas anotações. Tá? Só para a gente deixar compreensível aquilo que Deus ele tem proposto para nós aqui. Então vamos lá. Ele diz assim: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Veja o que Paulo ele está falando. Ele está tratando para a igreja de Filipe que as pessoas observaram quem ele era. E por meio disto, ele está dizendo que houve essa palavra defesa. Veja que eu falei para vocês no início que apologia significa uma defesa o quê? Verbal, tá? Mas também pode existir uma defesa por escrito. Mas isso não quer dizer que não deixa de ser mencionado. Então, a apologia se relaciona a isso que Paulo está falando para nós. Ao mesmo tempo que ele deixa uma coisa aqui bem interessante, que essa sua defesa não é simplesmente por ele, mas pela confirmação do Evangelho de Cristo. Então aí Paulo ele mata aí tudo que é necessário para que as pessoas possam entender que a apologia da fé cristã vai muito mais além do que se pode imaginar. Amém? Um outro texto bíblico que eu quero que você também abra comigo aí está 1 de Pedro, capítulo 3 e o verso 15. 1 de Pedro, capítulo 3 e o verso 15. Tá? Então leia comigo, por favor, e deixe anotado também o que é que diz aqui. Veja, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Veja que Paulo falou agora há pouco em Filipenses, né? Em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Em quem é que você tem crido? Não é? Em quem você tem crido? Você tem andado por meio de quem? Quem tem lhe motivado a fazer isso? Então, o que eu quero dizer para você é que não existe essa análise de que eu sirvo a Deus e não sirvo. Ou você serve ou você não serve, filho. Ou você faz a sua defesa ou você não faz. Ou você acredita ou você não acredita. Não tem meio termo, não existe isso. O que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui é que se eu tenho guardado no coração, eu tenho que aprender a defender isso. Veja, a palavra do Senhor diz assim: guardei a tua palavra onde? No meu, para não pecar contra ti. É isso que a palavra do Senhor diz. Então, entenda de uma vez por todas. Não é por nós, a defesa é por meio do Evangelho de Cristo, porque é a palavra que liberta o homem. Né? É a palavra que liberta o homem. Então, vamos aqui. Existem 4 funções que são correlacionadas à apologia da fé cristã. Também isso é de suma importância, eu queria que você anotasse, porque na parte 2 do nosso assunto nós vamos estar mencionando isso aqui. Tá? A primeira função se chama justificativa ou prova. É a primeira função. Segunda função, defesa. A terceira função, refutação de crenças opostas. E a quarta função, persuasão. Tá? Isso são as 4 funções importantes da apologia da fé cristã e você não pode esquecer disso. E os principais tipos de apologética cristã inclui também algumas outras que você vai anotar aí, que são tópicos que nós trataremos posteriormente, que é a apologética evidencialista, a pressuposicional, filosófica, profética, doutrinal, bíblica, moral e científica. Tá? Isso aí é o que você vai anotar e não esqueça de anotar isso, por favor, tá bom? Foi só em 1794 que a apologética foi usada para designar uma disciplina teológica específica. Não é? Então, os apologistas desenvolveram suas defesas da fé em relação a essas questões científicas, históricas, filosóficas, éticas, religiosas, teológicas e culturais. E você anota Provérbios 13 e 20, que será a sua tarefa de casa ler este versículo. Escute uma coisa importante aqui. Tudo isso que eu vos falei até agora, isso gera para nós o conceito de que nós precisamos entender
quem somos e a quem nós estamos servindo. E por meio da palavra, nós termos base para poder defender de fato aquilo que nós aprendemos e a quem nós estamos servindo. Não é simplesmente aceitar a Cristo, mas é entender quem Cristo é por meio da sua palavra. Então a gente vai poder fazer, nós vamos poder fazer a nossa defesa. Ok? Então deixe isso aí em nome de Jesus guardado para a glória do nome do Senhor. E uma coisa resumida para a gente fechar aqui, é quando eu falo de ceticismo, tá? Ceticismo, apostasia, são termos que também vão estar aglomerados para a gente trabalhar sobre ele. Entendo que eu falei no início, que ele é muito amplo aquilo que a gente fala. Então, ceticismo. Primeiro, doutrina segundo a qual o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, o que resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente e na abdicação por inata incapacidade de uma compreensão metafísica, religiosa e absoluta do real. Um segundo resumindo, uma segunda observação sobre ceticismo: falta de crença, descrença, incredulidade e dúvida. Tá? Guarde isso na sua mente. O que nós fazemos aqui, nós temos que fazer a nossa defesa com mansidão, com temor a Deus e por meio da palavra, que é ela que vai nos designar com exatidão o que é que nós podemos fazer e como fazer. Tá bom? Que Deus possa vos abençoar, que Deus possa vos ajudar em nome de Jesus. Minha gratidão a todos vocês, mais uma vez eu digo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curta, compartilhe e deixe os seus comentários, que será de grande relevância para nós. Amém? Não esqueça disso. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus.